É debaixo dos guarda-sóis que o livre comércio acontece. Em cima das bancas improvisadas, pratos repletos de drogas. Na frente deste traficante de casaco colorido, é possível ver enorme pedra de crack, além das pequenas porções já prontas para o consumo. Aqui é o momento em que uma usuária se aproxima. Ele estende a mão, entrega uma pedra. Dois rapazes também se aproximam para comprar e vão para a banca ao lado. A mulher tira um cachimbo de dentro do estojo e se prepara para fumar o entorpecente ali mesmo. Nas sacolas escondidas debaixo das bancas há mais droga. Repare neste homem de capuz e mochila. Ele também é traficante, mas em vez de ficar parado na banca, recolhe um grande volume de entorpecente e depois anda entre os usuários, fazendo a venda. Além de usuários e traficantes que praticamente vivem ali, também há aquelas pessoas que só estão de passagem. É o caso desse rapaz de camisa e mochila. Nitidamente, ele só entrou ali para comprar. O vendedor coloca as pedras na mão dele. Ele faz sinal de que quer duas e, por algum motivo, o traficante desiste da venda. Por aqui, até roupas são usadas como moeda de troca. Este usuário vende um casaco para conseguir dinheiro para comprar crack. Objetos muitas vezes roubados que financiam o tráfico e o vício. Há venda de drogas também nas portas de pensões e imóveis invadidos da região. E uma imagem que choca: uma criança dançando em meio a usuários e traficantes. E tudo isso acontece aos olhos de quem quiser ver. A poucos metros dali, há uma equipe da GCM, que apenas observa toda a movimentação. As imagens são da rua Helvétia, no trecho entre as ruas Dino Bueno e Barão de Piracicaba, no centro de São Paulo. Cenas como essa fazem parte da rotina desse condomínio, vizinho à Cracolândia. Moradores são obrigados a conviver com isso. A GCM empurra eles para cá, para trás do complexo, essas 3 vezes ao dia, para limpeza da frente da estação Júlio Prestes, né? E aí a hora que a gente sofre é isso. Mas o fluxo de pessoas, de usuários, de traficantes, aqui é 24 horas por dia. Esses vários flagrantes que a gente acabou de mostrar foram gravados num curto espaço de tempo, não mais do que 15 minutos, que o nosso cinegrafista, o Marcelo Amorim, ficou posicionado bem aqui nessa janela. Ele gravou tudo com muito cuidado, só por uma fresta, e tudo isso para que a presença da nossa equipe não fosse notada pelos traficantes que estão logo ali atrás. Aliás, para a gente conseguir entrar aqui no condomínio, nós estávamos totalmente disfarçados, com os equipamentos escondidos, isso porque por todo o entorno há os olheiros, eles estão espalhados por todo o local, e isso oferecia risco para a nossa equipe. Só que essa manta aqui, esse cobertor que foi colocado na janela, ele não está aqui por causa da nossa presença, não. Essa é a vida diária dos moradores desse condomínio. Eles ficam escondidos dentro da própria casa, do próprio apartamento, não têm o direito de ir e vir aqui, não podem sequer olhar pela janela. A gente vive com medo e é assustador. É muito barulho, é muita ameaça que a gente sofre, né? Tem casos aí de pessoas que ficam na varanda e são ameaçadas por sair na varanda do seu próprio apartamento. Então a gente está em pânico aqui, a verdade é essa. A gente se sente em pânico. É desesperador a gente ter a nossa casa, o nosso lar, e não poder chamar de lar por esse medo que a gente sente. Desumano para nós ver essas imagens todos os dias. O poder público, que é o responsável por garantir a nossa segurança, por resolver essa situação, parece que também não consegue andar, não consegue resolver. Os feirões do crack não param nunca, apenas mudam de lugar por causa da limpeza da área, feita 3 vezes ao dia. Os vídeos gravados às escondidas por moradores mostram a venda e o consumo de drogas, principalmente crack e também cocaína, a todo instante, de manhã, à tarde e à noite. E mesmo quando as bancas não estão montadas no meio da rua, o fluxo das drogas continua nas pensões e imóveis invadidos. Há gritaria, xingamentos e som alto a madrugada inteira. A gente não dorme, então faz meses que a gente não sabe o que é uma boa noite de sono, a gente não consegue dormir. Tem moradores que
compraram protetores auriculares para conseguir dormir e mesmo assim não resolve. Pessoas com crianças pequenas que não dormem também por causa do barulho, então as crianças algumas estão adoecendo. Isso sem contar as ameaças feitas por quem está ali no meio da multidão, o chamado fluxo. Às vezes as pessoas simplesmente saem na sacada ou na janela, porque a gente tem esse direito de estar saindo na janela ou na sacada da casa. Eles já acham que a gente está filmando, que a gente já está indicando alguma coisa, fazem menção de arma. Alguns moradores tiveram os apartamentos apedrejados, jogaram coisas. E no próprio condomínio, na área comum, eles diariamente jogam pau, jogam lixo, jogam fezes. Então, são todos os dias, 24 horas por dia, a gente sofre essa represália deles também. A situação de quem vive aqui é de calamidade e também de impotência. O policiamento que está em torno aqui, que não sei se vocês perceberam, eles fazem como se estivesse fazendo a segurança deles, nossas. Senão o Ministério Público e os direitos humanos vão contra as operações das polícias. Enganado. É assim que o auxiliar administrativo de 41 anos se sente hoje. Eu estou começando a fazer entrevista, eu vou começar a chorar. Porque é um pai de família que sonhou muito, mas muito em ter um lugar digno para o meu filho, para minha família. E eu tô perdido. É difícil você ter uma criança dentro de casa e você querer mostrar para ela a janela e você não poder. Ele pegou a chave do novo apartamento há pouco tempo, no dia 29 de dezembro de 2018. E nesse pouco mais de um mês que se passou, tenha certeza de que entrou em uma enrascada. O sonho da casa própria, facilitado em 30 vezes e ainda com subsídio do poder público, fez com que ele viesse morar no meio da Cracolândia e entrar num pesadelo sem fim. 30 dias de convivência diária com tráfico de drogas, com prostituição. Tudo que nos foi prometido até agora, nada foi cumprido. O condomínio de 5 torres veio de um projeto público-privado do governo do estado de São Paulo, iniciado em 2015. Entre os objetivos, acabar com a Cracolândia e revitalizar a região da Luz, no centro de São Paulo. Foi criado para atender moradores que trabalham no centro e viviam em bairros distantes da capital paulista, como esta mulher. Ela, que morava de aluguel na periferia de uma das áreas mais complicadas da Zona Sul, foi uma das primeiras moradoras a se mudarem para o condomínio, inaugurado no meio do ano passado. Desde então, ela passou a conviver com situações e riscos que jamais imaginava viver. Eu presenciei um morador sendo espancado por pessoas de rua. Ele estava passando e eles pegaram tábuas, né, e começaram a bater nele e a gente não conseguiu fazer nada. Morador daqui do condomínio. Um morador do entorno. Além de presenciar o tráfico e o uso de drogas explícitos ao alcance das janelas, os moradores convivem com a sujeira por todos os lados do condomínio. Cachimbos de crack e roupas sujas são jogadas para dentro do complexo. Eles também são alvo de represálias e vandalismo a todo instante, em qualquer que seja a atitude que desperte desconfiança por parte de traficantes e usuários, como o simples fato de ir até a janela do apartamento. Um dia antes da nossa reportagem, pedras e pedaços de pau foram jogados para dentro do condomínio e o vidro do salão de festas foi quebrado. Como faz parte de um projeto de revitalização aqui da área da Luz, a ideia inicial aqui desse complexo é que ele funcionasse como uma espécie de bulevar. Por isso, além dos prédios com os apartamentos, também existem espaços para o comércio, para lojas e supermercados serem instalados lá dentro. Por isso, o acesso a essa área deveria ser público. Só que, recentemente, a construtora se viu obrigada a erguer um muro em volta do empreendimento e também colocar arame farpado. Tudo isso para conter invasões. Segundo os moradores, desde que os apartamentos começaram a ser habitados, 5 já foram registradas. A construtora, por livre iniciativa deles, eles acabaram colocando grades em toda parte do complexo no primeiro andar, já com medo do que aconteça. E isso sem contar a fumaça do crack, que segundo os moradores, chega ao menos até o 4º andar, invadindo principalmente os apartamentos dos fundos, voltados para a Rua Helvétia.
o cheiro da droga entrando dentro da sua residência. Você está jantando, você está almoçando, você está tomando café e você tendo que conviver com isso. A Cracolândia de São Paulo é um problema que se arrasta há muitos anos. Nas imagens registradas pelo helicóptero do Brasil Urgente, o mar de gente que se acumula todos os dias ao lado da estação Júlio Prestes. Alguns moradores do complexo foram até a prefeitura, falaram com algumas pessoas que disseram que iriam resolver a situação. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que oferece acolhimento e tratamento aos usuários por meio de vários serviços criados pelo município. Diz ainda que a Guarda Civil Metropolitana atua diariamente na região com efetivo de 110 homens, divididos em 3 turnos e apoiando a atuação da Polícia Militar. Já a Secretaria de Segurança Pública diz que vai analisar os flagrantes de tráfico de drogas mostrados pela reportagem e ressalta que desde o início das operações na Cracolândia, em maio de 2017, mais de 2.000 pessoas e 760 quilos de drogas foram apreendidos pelas polícias militar e civil. São números que, segundo os moradores que vivem ali, não condizem com a realidade. A gente precisa de ajuda, a gente está clamando. Por favor, porque direitos humanos só para eles e para nós. E eu, que sou pai de família, e tantos outros moradores que estão aqui, que vieram de periferias também, mas são gente de bem. Até onde a gente vai aguentar?